Salve, salve meus queridos, professor Red aqui, e a aula de hoje é sobre circuitos elétricos com receptores ativos neles. Vamos lá, vamos relembrar como é que era um modelo esquemático de um receptor não ideal. Em primeiro lugar, a gente tem esse carinha, ele tem desenho de fonte de tensão, mas ele não é uma fonte de tensão, ele é um consumidor de tensão. O nome dele é força contra-eletromotriz e ele representa a tensão útil nesse receptor. Lembrando que o receptor é um cara que vai converter energia elétrica em outras formas de energia. Nesse caso aqui, considerando como se ele fosse um motor elétrico, ele vai usar energia elétrica para converter em energia mecânica, ou seja, para girar, e mais uma parcela de perdas, que vai ser a energia térmica dele. Então, esse epsilon' é a tensão útil, a tensão utilizada para ele girar, entre aspas. U é a diferença de potencial entre os terminais do meu gerador, é a tensão recebida por ele da fonte de tensão, do gerador que está alimentando esse cara. E R' vezes I, que seria essa resistência interna, é o modelo de perdas dele, ou seja, seria a tensão que, recebida por ele, vai ser convertida em uma energia não útil, no caso uma energia térmica, vai fazer esse motor esquentar. Foi isso que a gente viu sobre modelos esquemáticos de receptores, isso já é assunto da aula passada. Se você não lembra mais, vou deixar um link aqui na descrição, lá no finalzinho, para você dar uma relembrada em receptores elétricos. Mas o assunto da aula de hoje é o circuito gerador-receptor. Ou seja, eu vou associar um gerador elétrico, que é esse cara aqui, com um receptor elétrico, que é esse cara aqui. Como é que eu sei quem que é gerador e quem que é receptor? Pô, eles são iguais. Olha só. O gerador elétrico é aquele cara que fornece corrente elétrica. Veja que a corrente elétrica está saindo do polo positivo dele. Então, com certeza, esse cara aqui é um gerador. Eu estou, a partir dele, gerando tensão elétrica e corrente elétrica. Já aqui a gente vê que a tensão está entrando pelo polo positivo. Então, com certeza, esse cara aqui de baixo é um receptor. Ele está recebendo a energia elétrica de uma outra fonte. Ao associar esse cara aqui, o que eu vou obter é um circuito equivalente. Como que eu faço esse circuito equivalente? Vamos começar pelo mais fácil? Resistências elétricas. As resistências elétricas serão todas elas somadas, como a gente já fazia anteriormente. Então eu tenho este R e este R' em série. Se eles estão em série, então eu faço uma associação por meio da soma dos dois. Está aqui. Já as fontes de tensão, os desenhos de fontes de tensão, serão associados da seguinte maneira. Eles vão se transformar em uma única fonte de tensão que vai ficar com a mesma polaridade do gerador. Veja que o positivo está para a direita e o negativo para a esquerda, ou seja, gerando uma corrente elétrica no sentido horário. E o valor dessa tensão elétrica vai ser o valor da fonte de tensão e o valor dessa tensão elétrica vai ser o valor da força eletromotriz menos o valor da força contra-eletromotriz. Se você tiver vários geradores, você soma todas essas forças eletromotrizes. Se você tiver vários receptores, você soma todas essas forças contra-eletromotrizes. E depois faz a força eletromotriz total menos a força contra-eletromotriz total. Beleza? É sempre quem gera menos quem consome. Beleza? Todo mundo que gera menos todo mundo que consome. E você vai ter no final esse circuito bonitão aqui. Tranquilo? Olha só o que vai acontecer agora. Esse circuito elétrico aqui pode ser analisado como um outro circuito elétrico qualquer. Basta aplicar a primeira lei de Ohm nesse resistor. A primeira lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes corrente elétrica. A tensão que chega nesse resistor é epsilon menos epsilon'. A resistência dele é R mais R'. E a corrente que passa sobre ele é o próprio I. Se eu isolar esse I, eu vou ter que essa corrente elétrica é igual a epsilon menos epsilon' sobre R mais R'. Então a resolução do circuito ela é bem simples, como tudo aquilo que a gente já havia feito. Analisa os resistores, analisa todo mundo, só na hora de chegar nas fontes de tensão você tem que tomar cuidado.
se aquela fonte ela representa uma força eletromotriz ou uma força contra-eletromotriz, ou seja, se você vai somar ou se você vai subtrair. De resto, primeira lei de Ohm, Uri, toca a ficha. Beleza, meus consagrados? Foi isso a aula de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.